Bom dia, boa tarde, boa noite, de novo para todo mundo, internautas do mundo inteiro. Eu sou o Dr. Heleno Lopes, falo do meu escritório em Fortaleza. Hoje é o dia 27 de fevereiro de 2023, segunda-feira, última do mês de fevereiro. Para lembrar, 27 de março também será segunda-feira, 27 de novembro também será segunda-feira, porque são meses iguais, né? Dos anos comuns. Bom dia a todos vocês. Eu peço para vocês se inscreverem, compartilharem, que eu fico muito feliz em saber que o pessoal gosta de assistir verdade. Eu, mais uma vez, quero só informar aquela senhora que me pediu para falar sobre a sua união estável com um homem e que nasceu um filho e ele não registrou. E que a senhora mora numa casinha até casa construída em terreno público no bairro Nossa Senhora das Graças. Eu vou já lhe explicar como é que a senhora vai fazer. Porque tem o irmão dele querendo fazer algo com a senhora. Ó, pessoal, quero dizer para os senhores que está aí na internet, estão nas redes sociais, informações segundo as quais o senhor e Celso Ministro Alexandre de Moraes estaria sendo uma pessoa que vem praticando atos inconstitucionais permanentes e agora foi denunciado por Oswaldo Eustáquio, aquele jornalista perseguido por ele, que ele decreta a prisão indevida do Oswaldo Eustáquio, foi denunciado relativamente a muitos fatos narrados, inclusive sobre que lá em São José da Costa Rica, para mim, que eu não sou jurista, mas eu entendo de alguma coisa de direito, 60 anos no batente não é muito fácil não. Para mim é o pacto mais rigoroso de direitos humanos e de garantias individuais. O Pacto de São José da Costa Rica, que ele teve o poder de modificar constituições do mundo inteiro, inclusive a Constituição brasileira, o seu artigo 5º, inciso 67, que tratava da prisão civil por depósito infiel. Essa regra da Constituição foi eliminada, não existe mais. Inclusive havia uma excrescência no direito brasileiro, Decreto-Lei 911/69, que atribuía ao banco que vendia automóvel sob alienação fiduciária, pedir a prisão do depositário porque não pagou a prestação. Isso é um absurdo, né? Hoje mantém o artigo 567, mantém como prisão civil apenas o artigo, aliás, a prisão civil por alimentos, que é bem definida no artigo 528, parágrafo 5º, artigo 3º, 4º e 5º do Código de Processo Civil. Bom, pessoal, quero dizer também para os senhores que foi pedido o indiciamento do ministro, porque ele, inclusive, foi quem indicou o Gabriel Chalita para ser ministro da Educação do Lula. Ele que fez toda a campanha para incluir o Geraldo Alckmin como vice-presidente da chapa do Lula, porque todo mundo sabe que o ministro Alexandre Moraes foi do PSDB, ele foi patrão de muitos, todo mundo sabe disso, muitas pessoas envolvidas em tráfico de droga. Eu não sou contra
o ministro Alexandre Moraes. Eu sou contra os atos que ele vem praticando, que são visivelmente contra o direito constitucional. Eles infringem os mandamentos mais elementares da nossa Constituição. E quer dizer mais, vou repetir aquilo que eu disse ontem, porque querem dar um salto de qualidade ao comunismo brasileiro, que está disfarçado em suposta democracia. Antes, quero dizer que o Lula já disse que ia falar com o Xi Jinping lá na China, para acertar a mesa com o Putin e o Vladimir Zelensky da Ucrânia, para a paz nos dois países. Mas o Xi Jinping já deu alô, dizendo que ia fornecer armas, ia garantir a Rússia para vencer a guerra da Ucrânia. Todo mundo já ouviu isso, né? Aí vem também o discurso de ódio, que eu vou reafirmar. Ministro Luiz Roberto Barroso foi muito contundente lá na sua fala perante a Unesco em Paris. Ele com esse indivíduo que é horrível ouvir os caras falando inglês, português já é ruim, imagine francês, inglês. Na Unesco. Dizer que a regulamentação das mídias sociais é para acabar as mentiras da internet, o discurso de ódio, não sei o quê. Para que discurso de ódio mais odioso do que o que ele pronuncia? Ele devia dizer que foi ele que pronunciou aquela célebre frase: eleição não se ganha, se toma. Ele foi que fez aquela palestra lá em Boston, divulgada na internet, nas redes sociais, sobre a pretensão dele e outros ministros, ao lado da Tabata Amaral, patrocinados por empresário, para retirar o Bolsonaro do poder. Ele foi que disse: eleição, já disse, não se ganha, se toma. Quem vai fiscalizar e participar da apuração são as forças desarmadas. Foi ele que fez uma live, ou participou pessoalmente lá na Alemanha, com palavras injuriosas ao Brasil. Foi ele que lá em Oxford, na Inglaterra, quase ia objetivado, ou seja, acontecia um entreveiro entre ele e Alexandre Cruz, o cidadão que viajou 10 horas para assistir sua palestra e o chamou de mentiroso. Agora, dizer o que é mentira, o que é discurso de ódio, o que é fake news, não há neste mundo quem possa aprovar uma lei dessas. Não pode. É uma lei que vai de encontro à Constituição Federal. Quanto mais que o senhor ministro sai da raia da condição de cidadão, de respeito, para chamar os outros de Zé Mané, como se ele fosse um malandro de pé de morro, que usa esse linguajar: perdeu, mané, não amola. Isso é linguagem, para mim isso aqui é discurso de ódio. Bom, era bom você dizer tudo isso. Dizer, agora, quem é que não sabe da conduta do Lula em qualquer país do mundo? Ele faz vergonha, tanto falando português como argumentando. O que ele diz de mentira, de sandice, de coisa feia. O açougo rouba é um cacete, pô. Diabo de português, vagabundo. Olha, aqui em Fortaleza, eu não vou dizer o nome porque todo mundo conhece. Tinha um cidadão que dizia que ele mora lá no estrangeiro, hoje ele também pode identificar. Ele não sabia fazer o ó com a quenga. Sabe o que é essa ó com a quenga? Mamãe dizia, fazer o ó com a quenga é pegar uma quenga e botar no chão para fazer o ó. E esse rapaz foi ser locutor, ele falava o fraude, falava tudo errado. Mas de repente ele leu muito e passou a ter
uma espécie de iluminação na sua vida, falar o português fluentemente. Dava aqueles erros coloquiais comuns e se projetou, chegou a ser deputado federal. Quer dizer, por que esse vagabundo comunista que se diz presidente da República, que eu não tolero, não aceito esse cara como eleito, por que esse cara não aprendeu apenas a falar umas besteiras quaisquer sem errar, mas que é tudo errado, e acabar ainda bem, o cara ficou rico, ele é bilionário, o Lula é um dos homens mais ricos do Brasil, ele, os filhos dele tudinho, aquele bichinho que ganhava mixaria como motoboy, sei lá o que ele era, hoje é empresário, Lulia, né? Doutor, é muito fácil tudo isso acontecer. Agora mesmo descobriram que as mulheres dos ministros são todas de cargo de confiança, conselheira, não sei de onde mais, aí ganhando tudo de dinheiro. Por sua vez, o senhor Flávio Dino, ministro da Justiça, foi visto, ele disse, esse aí está certo, eu acho que ele está certo. Ele diz abertamente, eu sou comunista com orgulho. Ele desfilou no carnaval de São Luís, com a fantasia de comunista, né? Chapéu do PT. Então foi no bloco dos comunas, que antigamente era o bloco dos comuns, que era dos comunitários, agora é dos comuns, dos comunistas. Bom, esse discurso de ódio, esse negócio de fazer uma lei para regulamentar a voz, a língua portuguesa, a fala, o pensamento, a expressão, a comunicação, já estão expressos na Constituição. E estão expressos os crimes em razão da fala de qualquer pessoa, fora ou dentro das redes sociais, na televisão, no rádio, nas mídias e também nos jornais. Eu disse até que vamos botar para a plataforma, por exemplo, o YouTube é responsável porque ele disse o discurso de ódio, transmitiu. É lógico que é. Qualquer besta, se você abrir o artigo 5º, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, vai ver que está lá, todo preposto de entidade pública ou particular é responsável objetivamente pelos danos ocasionados por seus prepostos. O que é responsabilidade objetiva? É que você não pratica o ato diretamente, mas o seu preposto praticou, você é responsável. Agora, se você mostra que é pedofilia, que você é pedófilo, nas redes sociais, você está confessando um crime. Não é por causa das redes sociais que ele tem o direito de dizer o que quiser. É para que a polícia procure investigar a situação dele de pedófilo para processá-lo de acordo com o artigo 217A do Código Penal. Se você faz apologia ao crime, você pode dizer, mas apologia ao crime é crime. Você pode ser processado. Se você calunia, a pessoa caluniada tem o direito de propor uma queixa-crime contra você, dentro das prerrogativas do artigo 138 do Código Penal, e a queixa ela tem que ser proposta pelo próprio cidadão em 6 meses, segundo o prazo do artigo 38 do Código de Processo Penal. Decairá no direito de queixa ou representação aquele que não o exercer no prazo de 6 meses. E essa prerrogativa é muito maior do funcionário no exercício de seu cargo. Daí porque eu mostro aqui outra coisa de novo. Quando o senhor Roberto Jefferson disse aquele palavreado ofensivo à ministra Carmen Lúcia, porque ela aprovou uma censura prévia temporária, será que o senhor Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, tinha competência de decretar a prisão preventiva do Roberto Jefferson? Nunca, jamais. Por quê? Porque a dona ministra Carmen Lúcia não está fora do
direito nem das prerrogativas previstas para o direito de propor tudo a favor dela, e só ela tinha essa prerrogativa. Ninguém mais, ninguém. Não era o senhor ministro que podia defender a ministra Carmen Lúcia. O Roberto Jefferson não estava atingindo o Supremo. Ele atingiu a honra de quem? De uma servidora qualificada do Supremo Tribunal Federal, e o artigo 145, parágrafo único do Código Penal, diz que ela, doutora Carmen Lúcia, tinha 6 meses para propor a queixa-crime, se ela optasse pela ação privada, artigo 30 do Código de Processo Penal, ou uma representação criminal perante o Ministério Público, para que ele mandasse lá para a vara de origem, onde mora o Roberto Jefferson, onde ele praticou o crime, para que ele fosse processado criminalmente. Por causa desse fato, gerou aquela confusão, que o Roberto Jefferson, descontrolado, jogou bomba, jogou granada e foi processado, está sendo processado por crimes de tentativa de homicídio. E não vai a júri não, viu? Porque o excelso ministro Alexandre já disse que quem vai julgar é o Supremo. Só que o artigo 538 da Constituição Federal, que instituiu o Tribunal do Júri, mandou que fosse regulamentado por lei, e o artigo 74 do Código de Processo Penal diz que deve ser do júri popular. Bom, eu terminei isso aí e vou dizer: lamento profundamente que o Brasil está a caminho do sistema bolivariano da Venezuela. E vou dizer por quê. Nós temos, eu me lembro, na Constituição Federal, quando havia os debates como é que se diz? Dos parlamentares para ser promulgada a nossa Constituição Federal, a Assembleia Nacional Constituinte, Ulisses Guimarães, Dante de Oliveira, ministro Afonso Arinos de Melo Franco, de saudosa memória. Eu me lembro que eles, porque quem disser ao contrário está mentindo. Todo mundo sabe que o regime militar de 64, ele foi um freio ao comunismo até o restabelecimento da democracia, que eles mesmos fizeram questão de entregar o Brasil aos democratas. Tanto é verdade que o Sarney foi nomeado indevidamente presidente da República, e o João Figueiredo não quis entregar a faixa a ele por isso, porque ele não é cidadão de respeito para a população brasileira. Basta ir ao Maranhão, você sabe de quem é todo o Maranhão. Bom, nos debates, eles resolveram inserir 3 dispositivos, e só um está sendo questionado agora, que é o 142. Que dispositivos são esses? Estado de defesa, artigo 136 da Constituição. É um estado de prerrogativa exclusiva do presidente da República, sob as condições do Conselho da República e da Câmara Federal, que tem que aprovar. O 137, que trata do estado de sítio, ele também, presidente da República. Mesmo jeito, estado de sítio, Conselho da República, prazo tal. Já o 142, eles querem modificar justamente para enveredar o Brasil no bolivarianismo. Vou dizer por quê. Quando o artigo 142 diz: o presidente da República é o chefe das Forças Armadas. Mas que chefe vocês têm, né? Esse é o seu Gleison Mendonça de Almeida, tenente dos bombeiros de Fortaleza,
que você sabe que o artigo 144 é da Constituição, doutor Gleidson, ele diz das forças auxiliares das Forças Armadas, é a Polícia Militar. Polícia Militar é força auxiliar, doutor. E que chefe você tem lá em cima, né? O chefe, né? O Naide, né? Aí, diz lá, é o presidente da República, o chefe das Forças Armadas, que se regem pela hierarquia e disciplina, são constituídas do Exército, Marinha e Aeronáutica, e para a garantia da lei e da ordem, ou seja, manter a autonomia e independência dos poderes da República, elas podem ser convocadas por quaisquer dos três poderes, quando houver essa ingerência de um na competência do outro. Ora, segundo as teorias que interpretam a Constituição Federal, as próprias Forças Armadas podem, de ofício, salvar o Brasil do comunismo. É o que aconteceu em 64. Mas tudo bem delineado quando foi decretada a vacância da presidência da República, com a ausência do João Goulart, que, segundo ele, não estava ausente do país, naquela época, o presidente do Senado era Álvaro Soares de Moura Andrade. E foi então que entabularam uma junta militar governativa, porque já estava demais comunismo no Brasil, vem sendo combatido até pelo ditador Vargas, que era tido como comunista. Basta lembrar a Revolução Comunista de 32 em São Paulo, que morreu gente, só a peste, a intentona comunista de 35, e também o Marechal Floriano Peixoto, segundo Lula, foi quem proclamou a República. Ia te lascar. A gente sabe que o Marechal Deodoro da Fonseca, não tolerando os portugueses comunistas, não aguentou mais e entregou para o Marechal de Ferro, que era o Floriano Peixoto. Ele que eliminou essa raça ruim aqui do Brasil. Os comunistas, não foram os portugueses, não. Os portugueses são gente boa, viu? Olha bem. Aí, os Prestes, como é o nome do cara? O Prestes era... Luiz Carlos Prestes? Não, Luiz Carlos Prestes era um bosta qualquer. Ele era remanescente da família Prestes, Júlio Prestes, pronto. Júlio Prestes fez um diabo com o Brasil, mas foi vencido. Tanto é verdade que o Getúlio era democrata, que ele voltou ao poder nos braços do povo, e por causa de outro comunista chamado Carlos Lacerda, que não queria ver o bem do Brasil, ele teve que se suicidar. Basta lembrar quando houve o afé do 18 do Forte, quando o Gregório Fortuna, o Negão, que era o segurança do Getúlio Vargas, entabulou lá, ajeitou para acabar com o Lacerda, e o tiro saiu errado e matou o Major Vaz, que era da Aeronáutica, né? Que era a segurança do Lacerda. Senhores, um pouquinho de história, né? Então, esse 142, se retirar quaisquer dos poderes, pode, isso é o que eles querem fazer. Pode qualquer poder convocar as Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem. Eles querem tirar isso aí, tirar as prerrogativas dos poderes da República, para ficar só o presidente da República com a prerrogativa de requerer o poder moderador. Isso é muito perigoso para o Brasil. E será, isso não é nem PEC que eles estão fazendo. Não, estou fazendo uma PEC, é. A lei para modificar as mídias sociais é que está, quer regulamentar. Eu não posso falar mais do tempo. Ei, senhor Alexandre Moraes, o que é que eu posso dizer? Eu ainda estou dizendo isso aqui porque ninguém está me assistindo, pouca gente. Eu não sou o Zé Ninguém, né? Tá certo? Ó, vamos ao assunto de hoje já já.
Vocês sabem que o Brasil, cada dia que passa, a gente sente que esse governo caminha para o pior. Caminha para o pior. Até hoje, o que é que Lula fez? Nada! Maior desmatamento da Amazônia brasileira, foi agora. Recorde. Foi recorde, viu? É porque agora, um bocado de ONG, essas ONG comendo molinho, entendeu? Agora é pronto, tudo fake news, ideologia de gênero, é todos, é isso e aquilo. E o Brasil se afundando com um cara que, logo de cara, arrombou com os cofres públicos, tanto com o teto de gasto de 200 tantos bilhões, quanto aumentar 13 ministérios, e dentro deles tem gente com com estátua de ministro, é lascar. Vocês vejam aí, nós estamos na iminência de termos mais, pelo menos 2 ministros lulistas este ano. Luciano Zanini é cotado, é uma conversa para substituir Ricardo Lewandowski aqui em maio, logo. E ele, o Ricardo Lewandowski, já indicou um dele aí, pelo que eu ouço, deve ser Carlos Alberto, deve ser esse Cacai, Carlos Alberto Almeida Castro, é o Cacai, que é um advogado tão sem pudor e tão prestigiado que anda de bermudas no Supremo Tribunal Federal. Agora tem a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, o que faz pena na ponta da Rosa Weber, tá só os queixos. Ela vai se aposentar agora, em outubro. São 2 só esse ano. Como é que não vai aguentar, meus amigos? Agora, por quê? É a pergunta que eu faço a você. Por que o André Mendonça e o Cássio Nunes Marques andam pelas ruas tranquilamente, podem tomar um sorvete, comer um almoço no restaurante e tal? E por que os outros colegas dele não podem? Os 9 lá. É isso aí que eu pergunto, né? Todo mundo sabe a resposta, né, pessoal? Cuidado com o mané, viu? Bom, essa mulherzinha que eu disse, que eu anunciei, disse que se juntou com um cara, mora numa casa construída em terreno público, porque no bairro do Pirambu, todos os imóveis são em terreno público. Lá é uma comunidade, a Habitafor, ela gerencia um pouco, mas tem uma comunidade, uma associação que regulamenta as vendas dos imóveis, porque você não pode passar a escritura porque é imóvel público. Não pode haver uso campeão, porque a Constituição, no artigo 183, parágrafo 3º, proíbe. Então, ela diz que tem uma filha que nasceu, não foi registrada pelo companheiro, e mais outra coisa, que o cara só deixou um irmão e irmã que estão lá querendo passar a casa por nome deles, lá na empresa, lá na firma, lá na comunidade, e é capaz até de passar, porque lá ele diz que tem um negocinho lá, uma propinazinha. Mas dentro do direito, olhe bem, em primeiro lugar, a senhora pode entrar com uma ação com pedidos cumulados, união estável com investigação de paternidade. Porque a união estável, como diz um defensor público aqui, acho que todos eles já disseram, ação de reconhecimento e dissolução de união estável post-mortem, ou seja, após a morte. Senhores, é um título bem cabuloso, né? Como dizem, né? Por que eu digo que é cabuloso? Você sabe, doutor Alberto, sabe? Não. Dissolução de união estável, a ação de reconhecimento e dissolução de união estável post-mortem, após a morte. Está na cara que saiu, é um pleonasmo. É só ação de reconhecimento de união estável. Todo mundo sabe que com a morte se dissolveu
a união estável. Então, precisa de dissolução para dissolver uma sociedade extraconjugal, união estável, tem que ser em vida. Eu entro com ação contra a minha companheira para dissolver a união estável que eu mantenho com ela. Lógico, é lógico ou não é? Diga aí, Roberto. É. Lógico. Se morreu, já dissolveu. Então, aí, pô, espírito aí diz, citar os irmãos dele, fulano e fulano. Por que citar os irmãos? Sem reconhecer quem são herdeiros, não são. Porque aí nós temos o quê? A senhora vai ter a condição de meira desse imóvel, só a construção. Porque só se tiver sido adquirido da constância da união estável. Se foi antes, a senhora não é herdeira. Entretanto, a senhora não é meira, entretanto, é herdeira. E essa filha, ou filho, reconhecendo que essa criança é realmente filha do falecido, ela seria uma herdeira e a senhora outra herdeira. Porque hoje, ao direito civil hoje, para quem ainda não leu, a partir do artigo 1639, até, é muito artigo, até 1845, você vai ver que o regime de casamento só prevalece quando o casal está vivo. Isso eu já disse. Havia até uma vez, peguei a acórdão do STJ que dizia que a separação legal é uma coisa, não pode, os bens não podem ser partilhados, a viúva não tem direito a herança, mas depois eles moeram a corda, morderam a corda e disseram o contrário. Todos os dispositivos do Código Civil, eles tratam o cônjuge sobrevivente como herdeiro do outro, herdeiro do outro, em concorrência com os descendentes e os ascendentes, não podendo o quinhão do cônjuge sobrevivente ser inferior a 25% do bolo. Ora, se essa mulher foi companheira, tem uma filha ou filho, na hora que registrou o menino, já garantiu a paternidade, é descendente. Ela vai concorrer com o filho ou filha que é descendente e, nessa condição, ela recebe a metade da herança e a filha a metade da herança. Se tivesse 10 filhos, a mulher receberia 25% do bolo todo e os 10 herdeiros iriam partilhar os 75%. Quando a mulher, estou falando de mulher, mas pode ser o homem. Quando a mulher, por exemplo, casa com um cara e ele morre, regime da comunhão parcial de bens, ou da separação legal de bens, ou da comunhão universal, o que for. Aí ela assume, no caso de comunhão universal, ela assume a condição só de meira. Se for comunhão parcial ou separação legal de bens, ela assume a condição de meira dos bens que vieram após o casamento e dos bens antes do casamento. Ela recebe a metade dos bens comprados na constância do casamento, se o regime não é da separação total de bens, e recebe a parte dela como herdeira dos bens anteriores. Sendo no regime da separação total, o cara morrendo, ela somente é herdeira, ela não é meeira de patrimônio algum. Então, você basta ler os artigos 1829, 1830, 1831, 1832 e 1845 do Código Civil. E por que eu digo que os irmãos do falecido não têm nada a ver? Por quê? Porque eles são herdeiros, mas não são herdeiros necessários. Herdeiro necessário é aquele que tem o direito garantido
até quando há uma doação em vida, até quando há um testamento. Nada disso o testador ou o doador pode transferir sem reserva de parte prevista em lei para aquele herdeiro. Quando se trata de irmão, se ele morreu solteiro, ele pode doar tudo ou vender tudo, seu irmão nem saber. Por quê? Porque ele não é herdeiro necessário. Quem são? Primeiro os filhos, depois os pais, depois o cônjuge sobrevivente. E por que eu falo da companheira? Porque o artigo 1725 do Código Civil diz que o regime de casamento para a companheira é o mesmo regime previsto para o casamento, em comunhão parcial de bens, podendo os conviventes também proclamar o regime da separação de bens. Outra coisa, digo, os artigos 1615 e seguinte do Código Civil, eles dizem que os caras lá vão contestar a ação de investigação de paternidade, mas vamos admitir que eles contestem tudo, que ela nunca viveu com fulano e que não é filho. Vamos admitir que essa ação de investigação de paternidade seja julgada improcedente, porque o filho ou a filha não é filho ou filha do falecido. Mas eles não deixaram, não conseguiram sustentar a inexistência de união estável dela. Ora, se eles conseguiram, é difícil pelo seguinte: ela diz que tem muitas contas de luz no nome dele, tem cartão de crédito no nome dela, tem declaração dele dizendo que vive com ela há tantos anos, tem tudo. Aí o que acontece? Mesmo assim, vamos admitir, essa filha aí é do outro homem, só tem a mulher. Aí a mulher é herdeira universal, porque os irmãos não têm direito à herança. Artigo 1845, inciso 3º, combinado com 1725 do Código Civil. Tá bom? Vocês estão bom assim? Vocês podem compartilhar, inscrever-se nos meus canais. Esse vídeo vai ficar no meu Facebook e vai daqui a pouco para o Instagram e para o YouTube. Quero estar aqui a presença no escritório do Dr. Roberto Barrocas, o Gladstone Mendonça de Almeida, que é tenente da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, e o pai dele, que é aposentado como sargento da Polícia Militar, João Leal de Almeida. E quero também dar um alô para o Luzirene do Cavaquinho, que canta tudo. Ela agora está no brega do carimbó, porque o momento agora é a música brega e o carimbó que estou fazendo certo. Luzirene, bom dia para você, você vai viajar fim de semana, já quer gravar outra música minha em ritmo de carimbó, mas não tem nada, a gente se ajeita, viu? Bom dia para você, meu zap é esse aqui, 85 é o DDD, 999-453883. Obrigado a vocês, bom dia e até amanhã.